Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à casa de oração, lugar onde a gente se reúne para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Quero te convidar nesse momento a ficar de pé. Nós vamos nesse momento consagrar a nossa família a Jesus. Vamos louvar o Senhor dizendo: Senhor, eu quero consagrar o meu lar a Ti, que o nosso futuro sirva para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Esse mês é um mês especial, um mês em que a igreja, a congregação, enquanto a igreja se reúne para orar pela vida dos seus familiares, dos seus filhos, do seu cônjuge. E a gente vai nesse momento profetizar, crendo que o nosso lar será o lugar onde nós serviremos ao Senhor. Amém? Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a
queremos te louvar, Senhor, te agradecer porque estamos aqui. Queremos mais nesse momento, Senhor, profetizar que eu e a minha casa, a tua igreja, a nossa casa servirá ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa descendência. Que nossa família, Senhor, gere frutos para a glória do teu nome. Nos ajuda, Senhor, a ser bênção no nosso lar. Nos ajuda, Senhor, a crer nas promessas do Senhor. Nos ajuda a viver pela fé a promessa que o Senhor tem para a tua igreja. Obrigada, Senhor, por já ter cumprido a vida de Jesus. Obrigada porque Jesus já nos alcançou, mudou as nossas vidas, a nossa realidade. Pedimos ao Senhor que continue nos abençoando, mudando a nossa vida. Que em tudo, Senhor, nós possamos alegar o nome do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento, você com alegria, você vai ter a oportunidade de falar com o seu irmão. E você vai fazer um convite a ele nesse momento. Você vai dizer, vem desfrutar do amor de Deus. Deus tem um amor, irmãos, enorme. Deus tem Jesus para derramar sobre as nossas vidas. Então aproveita, sai do teu lugar, fala com o teu irmão, convida ele para desfrutar do amor de Deus. Para que ele deixe Jesus entrar e reinar no coração dele. Possa estar aqui tão somente para ver Jesus, que a gente possa chamar a atenção de Jesus com a vida que nós temos tido de santidade, com a vida que a gente tem procurado servir ao Senhor com alegria. Eu vou dizer nesse momento o quanto nós precisamos dele. Só pra ti.
Graça e paz a todos, boa noite. Passamos um aviso aqui para os irmãos que a nossa congregação está perto de celebrar o nosso primeiro mutirão missionário. Daqui a 2 meses, guarde essa data, 19, 20 e 21. 19, 20 e 21 de julho. Temos 2 meses para estar orando, para estar dando as ideias, para convidar amigos, familiares e para orar. E também, irmãos, para servir. Esse mutirão vai ser um mutirão que nós da congregação vamos fazer. E quando eu digo nós, todos nós temos a missão de servir, não como voluntário, mas como servo do Senhor, como escravo da obra. Então, temos 2 meses para nos organizar e participar desse primeiro mutirão da nossa congregação. Vai ser muito importante. Está sendo já debatido o que vai acontecer, o tema, entre as outras atividades que vai acontecer durante esses 3 dias, as pessoas que vão ser convidadas para estar aqui, então tudo está sendo discutido, mas nesse momento o mais importante é orar, o mais importante é servir, o mais importante é se entregar e guardar essas 3 datas, 19, 20 e 21 de julho. Daqui a 2 meses nós estaremos aqui com fé em Deus, realizando o nosso primeiro mutirão. E eu sei que Deus já vem abençoando e vai clarear mais ainda com ideias e vai nos colocar no nosso coração para nós estar aqui dispostos a servir o reino dele. E nesse mês, como nós sabemos, o mês de oração pela família. Todas as quartas-feiras estamos aqui orando pelas famílias, mas também no grupo tem lá uma lista de familiares durante o dia que nós estamos orando. Você já orou algum dia? A ideia é orar de segunda a segunda, pelos aqueles nomes que estão ali estabelecidos. Muitos familiares a gente não conhece, mas Deus conhece, então continuamos orando, entregando, porque Deus vai alcançar aquele seu familiar que não conhece a palavra, aquele seu vizinho que vira as costas quando você fala de Jesus, aquele seu amigo do trabalho que fala de todos os tipos de assunto, mas quando você vai falar de Jesus, ele dá 2 passos para trás. Ore para essas pessoas, ore pela família da nossa congregação. Irmãos, nós precisamos orar e estar afiado com a palavra de Deus. Não existe outro método. Se apresentarem outro método para vocês, corra, que é só oração e leitura da palavra. Então, esse mês de oração pela família, e estamos orando pela nossa família, da nossa congregação. E esse aviso é só para as mulheres. Nessa terça-feira, 21, teremos encontro de oração das mulheres. Então, você mulher, acho que eu não vou lhe fazer um convite, é uma convocação. Todas aqui às 19 horas para participar desse momento que, pelos relatos de algumas irmãs que chegam até o meu ouvido, que está sendo uma bênção. Então, vocês que não vêm participando, esse é o momento. Terça-feira, 21/5, às 19, aqui. Teremos o encontro de oração das mulheres. Venha participar também. E o ensaio do coral, nessa sexta-feira. Lembrar os irmãos que nós temos músicas novas e que, como eu sempre falo aqui, não é um convite, é uma convocação. Já tem alguns irmãos que estão aí na lista de fazer algumas prendas, nós dentro de alguns dias vamos elaborar. Então, irmãos, sexta-feira, ensaio do coral, participe conosco. E o tema de oração do mês, com a atitude de um verdadeiro cristão, que eu testemunhe e clame ao Senhor pela cura e transformação da minha família. Que nós possamos estar orando por esse tema, sempre às 10 e às 8 horas da noite, ou em qualquer oportunidade da sua oração. Com a atitude de um verdadeiro cristão, que eu testemunhe e clame ao Senhor pela cura e transformação da minha família. Irmão, já falei isso aqui uma vez. A sua família só vai mudar
quando você tem transformação e tem testemunho dentro de casa. Que nós aqui, muitas vezes, a gente não conhece um outro, mas o nosso familiar, nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, aquelas pessoas que são mais próximas da gente, nos conhecem. Sabe como nós somos dentro de casa. Então, se nós orar, entregar a Deus e começar a testemunhar, Deus garante que vai ter mudança na sua vida, vai ter mudança na sua família, e aquela pessoa que te apontava não vai mais te apontar, porque vai estar do seu lado caminhando com Cristo e aqui na congregação. Com a atitude de um verdadeiro cristão, que eu testemunho e clame ao Senhor pela cura e transformação da minha família. Em Colossenses 3, o verso 12 e 13 nos diz. Vamos ler todos juntos? Nesse primeiro momento de oração, convidamos o dirigente do culto Maíse para orar, que eu cuide da minha família, testemunhando de Cristo, com minhas atitudes, perdoando, servindo, pacificando e protegendo. Oremos. Pai querido e amado, louvado e agradecer o Senhor do teu nome, Pai. Nós queremos nesse momento, Senhor, apresentar nossas vidas diante do Senhor. Pedir ao Senhor que nos ajude, Pai, para um testemunho. Que os nossos familiares possam ver, Senhor, a transformação, possam ver o poder que Jesus operou em nossas vidas através do Evangelho. O Senhor sabe como é difícil, muitas vezes, dentro do nosso lar, a gente testemunhar, a gente influenciar os nossos. Mas nós sabemos o quanto isso é necessário e importante. Então nós queremos pedir nesse momento, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a ser luz, nos ajuda a ser sal. Que a nossa família, Senhor, tenha alegria, tenha o desejo de te servir por causa do nosso bom testemunho. É que a gente possa influenciar de forma positiva, que sejamos vasos de honra e não de desonra. Nos livra, Senhor, do mal que pode acontecer com a gente, do mal que nós podemos fazer. Quero nesse momento dizer ao Senhor que nós precisamos do Senhor para absolutamente tudo. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então, Pai, nesse momento nós queremos dizer, declarar ao Senhor que nós contamos com a ajuda do Teu Espírito que habita em nós e queremos, através dele, Senhor, fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, que é glorificar o Teu nome, que é testemunhar de Jesus para os nossos. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 6 e 7. Vamos juntos? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Nesse momento eu quero convidar nosso irmão Joelma para nos auxiliar no recolhimento dos dízimos e das ofertas. E chamar aqui o Ministério de Louvor para juntos louvarmos ao Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com a música que é muito conhecida já aqui pela nossa congregação. É a música onde diz que o meu desejo é me esvaziar de todos os títulos, da minha religiosidade, de tudo que nos afasta do Senhor. Você conhece o louvor, fique à vontade para cantar, para orar enquanto você ouve, para ensinar, para ofertar. Você está livre nesse momento. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religião.
oremos. Pai amado, com gratidão, te louvamos, ó Deus, pela vida de cada dizimista, ó Deus, e ofertante para a tua obra e tua casa. Que o Senhor possa encher os celeiros, ó Pai, de cada família aqui, de amor, de gratidão, ó Deus. E não venha faltar nada, Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, te dar o melhor para a tua obra, Senhor. Que tudo que possamos dar, Senhor, para a tua obra venha ser, Senhor, com amor e com alegria, Senhor. Que possamos, ó Deus, cada dia te render os teus pés, ó Pai, em louvor e gratidão. Em nome de Jesus, te peço, te agradeço. Amém. Vamos nesse momento ler a palavra do Senhor, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 1 a 7. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou para que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Amém. Volta só um momento, só o versículo 6, 6. Mais pra frente. Vamos lá, esse daí. Portanto, vamos juntos? Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Amém. Eu tenho pedido isso ao Senhor, sabe, irmãos? Eu tenho orado. Eu sempre tenho que dizer ao Senhor, eu quero amar mais o Senhor. Ele me ensina a conhecer o Senhor e a te amar, porque às vezes a gente não ama o Senhor como ele deveria ser amado. A gente precisa expressar isso ao Senhor. Não ter vergonha de dizer. Confesso aos irmãos que quando disse foi um pouco constrangedor. Então eu disse ao Senhor, eu preciso te amar mais. Amar mais ao Senhor do que as minhas filhas, o meu marido, a minha casa, os bens que eu julgo que tenho. Que a gente possa, como igreja, pedir isso, para que a gente possa realmente viver o que o versículo 6, 7 diz, dessa importância de você estar o tempo todo ensinando, inculcando, insistindo com a palavra dos seus filhos. Só que a gente disse, a gente precisa de fato amar o Senhor de todo o nosso coração, para que isso tenha algum resultado. Falar daquilo que a gente não vive e não produz fruto. Então que a gente possa, como igreja, pedir isso ao Senhor, eu quero amar mais o Senhor. Eu sei que o Senhor é digno de louvor, de honra e adoração. Mas às vezes eu amo mais meu marido, meus filhos, minhas casas, Tudo que eu tenho tem muito valor, ao ponto de muitas vezes a gente querer comprar isso com o nosso Deus. E ele precisa estar no primeiro lugar, no lugar absoluto que sou dele. Então que a gente, como igreja, possa pedir isso ao Senhor. Eu quero te amar, eu quero te conhecer. Amém? Vamos louvar o Senhor, te convidar para ficar de pé. E nesse momento é isso que a gente vai dizer, Senhor, mais do Senhor e menos de mim. Quando a gente tem mais do Senhor e menos da gente, a gente ama mais o Senhor que a gente ama a gente mesmo. Que a nossa vida não tem esse valor que a gente acha que tem, Que o Jesus seja o primeiro em nossas vidas. Que Ele cresça e que a gente diminua. Que eu me constranja com a glória e com todo o seu amor. E literalmente mais certo de todas as coisas.
mensageiros do reino, nossos adolescentes, os aniversariantes da semana, se alguém aniversariou, se você tem um irmão, um amigo que você gostaria de, nesse momento, né, apresentar diante da presença do nosso Deus. E se você tem algum motivo de gratidão ao Senhor por algo, por uma bênção específica, você pode vir aqui à frente também, para junto nós orarmos ao Senhor. Amém, vamos orar. Pai querido e amado, nesse momento, Senhor, nós queremos, enquanto igreja, como igreja, louvar o Senhor, agradecer o teu nome, Senhor, dizer, Senhor, obrigado. Obrigado por essas crianças que não desistem, que estão aqui todos os domingos. Obrigada pelos irmãos que estão aqui à frente nesse momento, Senhor, para dizer obrigado, Senhor, pelos benefícios do Senhor. Obrigada pelo teu bondade, pela tua bondade, pelo teu cuidado. Obrigada porque quando eu menos esperava, o Senhor foi lá e fez. E nesse momento a gente tem, enquanto igreja, se alegrar com os nossos irmãos que reconhecem os benefícios, reconhecem a bondade do Senhor sobre a vida deles. Aqueles irmãos que porventura tem algum familiar, alguém que aniversariou, alguém que está completando mais um ano de vida, e o Senhor possa alcançar essas vidas, Senhor, que essas vidas possam ser constrangidas pelo teu amor. Queremos nesse momento entregar nas tuas mãos a vida da nossa irmã Valmúria, agradecer ao Senhor porque o Senhor a trouxe aqui, agradecer ao Senhor porque o Senhor nos deu servos, Senhor, com graça, com sabedoria, e nós temos certeza que essa noite não será diferente. Pedimos ao Senhor que abençoe a vida da nossa irmã, que no nome do Senhor possa ser glorificado, que vidas possam ser transformadas aqui nesse lugar, que realidades possam ser transformadas. Porque onde o Senhor está, Senhor, algo diferente acontece. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o irmão Israel, só um aviso, tá? Que eu tinha esquecido, pediu para avisar. Na semana passada ele solicitou que nós orássemos pelo vizinho dele que estava enfermo, após o Senhor recolher essa vida. Então ele pediu para comunicar a igreja, agradecer, porque nós oramos naquele dia, e ele quer informar a Joia que a gente possa orar pela vida dos familiares, do Senhor sustente, do Senhor use essa oportunidade do luto, como diz na palavra dele, para alcançar vidas. Amém? Da nossa irmã Valmúria, vem aqui à frente. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Agradecendo reciprocamente pela oportunidade de estar com os irmãos aqui nesta noite. Oportunidade que é o Senhor que consegue, mas que não aperta o Senhor, ele não quer. E eu quero compartilhar nesta noite a história de um dos profetas que recebeu de Deus uma das missões mais difíceis. E ele resolveu cumprir a missão. E aí diz assim, pagou um preço alto. O profeta Jeremias realmente sofreu muito para dar conta da missão que Deus deu a ele. E nós vamos ler a partir do livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1, de 1 a 12. Eu vou ler aqui. Palavra de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes, que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá,
eu: ah, Senhor Deus, esse eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor lhe disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Esse é o princípio que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite. Deus cumpre sua palavra. Então ele termina dizendo a Jeremias aí no capítulo 1, na hora da chamada: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E esse é um momento muito difícil para o povo de Judá. Nesse momento aqui, já as tribos de Judá estavam divididas em dois reinos. Havia um reino chamado Reino do Norte, e esse reino do Norte, a capital era Samaria. E havia o Reino do Sul, que era constituído só por duas tribos, Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém. Então nós estamos falando de um reino que estava dividido, e que parte das pessoas desse reino já tinham ido para o cativeiro, lá na Assíria. E sobraram duas tribos, e se pensava que essas duas tribos não se envolvessem no pecado das outras que tinham ido: a idolatria, a desobediência. E eu digo sempre assim: a palavra de Deus fala em obediência, desde Gênesis até Apocalipse. Se a gente não aprender a obedecer, a gente não vai agradar o Senhor. Então é a partir desse momento aí de divisão de reino que Deus levanta Jeremias. E Jeremias, você vai avisar que se eles não se corrigirem, eu vou mandá-los para o cativeiro lá na Babilônia. E ele diz assim: Jeremias, presta atenção, o que eu mandar você falar, você vai falar, porque eu estou velando sobre a minha palavra, e o que eu disse vai se cumprir. Jeremias passou cerca de 40 anos profetizando, e Deus disse a Jeremias algumas coisas que eram tão difíceis para o profeta. Deus chegou para Jeremias num certo momento assim e disse, Jeremias capítulo 16, assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, não terás filho, nem filhas neste lugar. Ou seja, você não vai se casar. E Jeremias diz assim: porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nessa terra, os filhos morrerão vitimados de enfermidades, e não serão planteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão. Do seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeça deles. Porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Interessante que o salmista, já havia escrito aqui bem depois de Davi, depois de Salomão, o salmista tinha dito assim no Salmo 103, verso 8: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Mas nesse momento, em relação ao pecado que o povo estava cometendo, Deus diz: Jeremias, eu já retirei a minha paz, eu já retirei a minha benignidade e a minha misericórdia. E por causa disso, Deus diz: Jeremias, não se case. Vai ser uma experiência catastrófica para você. Vai haver tanta morte que os pais não vão ter tempo de separar seus filhos. Então vai ser um momento muito triste para a tribo de Judá, que era Judá e Benjamim.
começou sentindo que não ia ser uma tarefa fácil para ele, porque a profecia que Deus tinha dado ia dar a ele, para ele profetizar aqui no Reino do Sul, era uma profecia de morte e de cativeiro. Mas mesmo assim, Jeremias continua. E eu fico pensando assim, a gente tem tanta oportunidade para obedecer ao Senhor. O Senhor nos chama com tanta misericórdia e ao mesmo tempo a gente tem tanta dificuldade. Um dado momento lá em Mateus 7:21, a Bíblia diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Para o nosso acesso ao céu é pela graça de Cristo, é pelo poder do sangue de Jesus, mas nós precisamos obedecer ao Senhor. Jeremias passou por momentos, além desse recado de Deus não se case, não constitua família. Jeremias houve muita conspiração contra a vida dele. Lembra que Deus tinha dito a ele: você vai dar uma profecia para as nações, para arrancar, para destruir, para levantar. A profecia que você vai dar vai ser muito difícil. E Jeremias sentiu na pele o peso do trabalho. E em Jeremias 11, 18 a 23, a Bíblia diz assim: Deus alerta Jeremias sobre a conspiração para a morte dele naquele momento. O Senhor me fez saber, e eu soube, Jeremias dizendo: me fizeste ver as maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-no da terra dos viventes, que não haja mais memória do seu nome. Ou seja, vamos matar Jeremias, que não haja mais memória dele. Mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que era o lugar onde ele vivia, que procuram a tua morte e dizem: não profetizes em nome do Senhor, para que não morra em nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua punição. Irmãos, era tão estranho, eram tantas coisas ruins que iam acontecer, e Jeremias não percebia que contra ele havia um movimento para assassiná-lo. Já ele tinha passado pela provação de não se case, e agora Deus avisa para ele: Jeremias, estão fazendo uma grande conspiração contra você. E não eram só os moradores de Anatote. Em outros capítulos a Bíblia diz que a família dele também fazia parte dessa conspiração contra ele, porque a família dele também sofria o impacto dessas profecias. Vocês vão para o cativeiro, ou mudam de atitude, ou obedecem ao Senhor, ou vão para o cativeiro. Então havia a conspiração da sua família, conspiração dos homens de Anatote, e ainda Deus disse a ele: não se case. Parecia que tudo estava muito difícil para Jeremias, e estava. Se nós estivéssemos no lugar dele, ou se nós nos colocarmos no lugar dele, a gente vê que era muito difícil profetizar em Judá e Benjamim naquele momento. Mas, em certo momento, uma outra coisa muito difícil que aconteceu a Jeremias é que ele foi colocado num calabouço, tipo uma cisterna. Colocaram ele lá dentro para morrer. E diz assim, Jeremias 38, 3 a 11: assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e a peste. Mas o que passar para o lado dos caldeus, que eram os povos que vinham para escravizá-los, quem passar para lá vai viver, porque a vida lhe será como despojo viverá. Deus estava dizendo assim: quem se entregar
Porque vem alguém aqui realmente para fazer escravidão. Quem se entregar vai ficar livre da morte. Esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem. Visto que ele, dizendo estas palavras, ele está afrouxando a mão dos homens daqui. Porque este homem não procura o nosso bem-estar, não procura o bem do povo, e sim o mal. Eles condenam Jeremias pela palavra que Jeremias estava dando. A Jeremias estava dando a palavra do Senhor. Disse o rei Zedequias. Esse era o terceiro rei que Jeremias falou no tempo de Josias, de Ezequias e de Zedequias. Aqui já é no final. Eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós. Tomaram então Jeremias, o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que está no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, mas havia lama, e Jeremias se atolou na lama. E ouviu, aí aparece um rapaz chamado Ebed-Meleque. E ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinha metido Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e falou: ó rei, agiram muito mal com Jeremias. Estes homens fizeram mal ao profeta, lançando ele na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo 30 homens para poder tirar Jeremias, e tire da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele morra. E Ebed-Meleque chamou consigo e foi para debaixo da tesouraria, pegou algumas roupas velhas, uns trapos de pano, desceu para Jeremias aqueles trapos de pano. Jeremias botou debaixo das axilas, amarraram cordas, e esses 30 homens puxaram Jeremias dali. Quer dizer, a família contra ele, a cidade de Anatote contra ele, Deus lhe dando a profecia, agora veio o povo e joga ele dentro de uma cisterna. Às vezes, quando a gente vê o servo do Senhor, não sei se vocês têm esse tipo de avaliação, a gente vê o servo do Senhor passar alguma dificuldade em sua casa, a gente vê assim, pensando: não será que ele está errado no que ele está falando? Será que Deus está punindo esse servo do Senhor? Este servo do Senhor aqui, Jeremias, não estava errando absolutamente nada, mas Deus permitiu que ele experimentasse isso tudo, para que ele pudesse perceber quanto era importante ele dar a palavra de profecia. Lembra que no começo ele disse assim: Senhor, eu sou criança ainda. Procurei saber que idade Jeremias tinha quando Deus o chamou. Deus o escolheu desde o ventre materno, mas quando Deus conversou com ele, ele estava mais ou menos entre 17 e 19 anos. Então estava nessa idade aqui. Era uma idade de adolescente. Ele se sentia ainda um menino despreparado para uma missão tão grande que o Senhor ia dar a ele. Esse Ebed-Meleque, ele era da Etiópia. Eu não sei se vocês têm algum conhecimento da relação muito grande que existe entre a Etiópia e o povo de Israel. Vocês lembram que Salomão recebeu a visita de uma rainha chamada Rainha de Sabá? Ali alguém lembra, mas a gente lembrou. Salomão teve uma relação com a Rainha de Sabá e teve um filho. Não é a Bíblia que fala do filho, é a história do povo da Etiópia. E esse filho tinha uma relação boa com Salomão. Ia sempre lá e aprendeu com Salomão sobre o Deus dos povos da lei. Aprendeu com Salomão sobre o Deus do judaísmo. E esse filho, essa ideia, essa mensagem de há um único Deus, que o judaísmo tem um único Deus, que é o nosso Deus, essa mensagem chegou até a Etiópia. E os povos etíopes foram pouco a pouco aprendendo, não só a Rainha de Sabá, sua descendência, as pessoas ali. Tanto que a gente vê no livro de Atos, quando Filipe encontra com o eunuco. Lembra dessa passagem na Bíblia? Pois é, o eunuco era etíope e ele tinha ido a Jerusalém porque era Páscoa. Então o povo da Etiópia, eles aprenderam sobre o
Sedequias foi quem percebeu. Não é bom o que fizeram com Jeremias. Colocaram Jeremias nessa cisterna, ele vai morrer. Não tem pão na cidade para sustentar Jeremias. E interessante que depois dessas coisas, os etíopes, a história deles com Israel é muito linda. Porque numa certa época, quando aconteceu o cativeiro do povo das tribos do reino de Israel, eram 10 tribos, houve uma tribo que não foi para o cativeiro. Quando procuraram, não encontraram a tribo. E essa tribo desapareceu da história. Fazia os recenseamentos e não achava a tribo. A tribo chamada tribo de Dan. Há muita coisa na internet, que hoje se estuda muito sobre isso, e sobre a tribo de Dan, a tribo perdida de Dan. Não se achava em canto nenhum essa tribo. Mas há uma regra em Israel, que inclusive nós estudamos hoje na escola dominical, é a mesma revista, nós estudamos na escola dominical, que foi no capítulo 21, houve um problema lá com a tribo de Benjamim, né? E com aquele problema da tribo de Benjamim, quase que a tribo de Benjamim desaparece. Mas no capítulo 21 há 3 versículos chaves, quando diz assim: Israel não pode perder nenhuma tribo. Isso se referiu à tribo de Benjamim. Tanto que eles procuraram mulheres para poder casar com os rapazes que sobraram, para poder não perder a tribo de Benjamim. Só que, nesse momento aqui, uma outra tribo havia sido perdida, a tribo de Dan. Sabe quando acharam a tribo de Dan? Isso aconteceu há 2.500 anos atrás. Aconteceu agora durante a pandemia. Durante todos esses 2.500 anos, mais um pouco, ninguém sabia onde estava a tribo de Dan. Procure na internet, a tribo perdida de Dan. É uma brasileira, Aline, e ela diz assim: Israel com Aline. Procure Israel com Aline, procure a tribo perdida de Dan e veja que em 2022 cumpre-se aquilo que nós estudamos hoje na escola dominical. Israel não pode perder nenhuma tribo. Se esforçaram naquela época e salvaram a tribo de Benjamim. E passaram anos, eu estava aqui na luta da pandemia da Covid, o mundo todo lutando pela Covid, brigando pela Covid, toma vacina, não toma. Israel estava mandando aviões buscar a tribo perdida de Dan, que estava na Etiópia. Eles já tinham começado a fazer essa leva de judeus etíopes ao longo da história. Mas de repente os povos não deixaram Israel continuar. Quando chegou na pandemia, Israel aproveitou. Estava todo mundo olhando a enfermidade. Israel olhou sua tribo perdida e disse: Israel não pode perder uma tribo. E a tribo de Dan voltou há 2 anos e pouco atrás, para poder cumprir a promessa do Senhor. Não se perde tribo em Israel. E, se não me engano, foram 157 mil judeus etíopes, descendentes de Dan, que foram para Israel de volta. Eu acho muito linda como Deus trabalha na história. Alguém falou aqui, Deus é soberano. Deus tem domínio sobre as pessoas, Deus tem domínio sobre os povos, Deus tem domínio sobre a política, Deus tem domínio sobre todas as coisas, Deus tem domínio sobre a natureza. Ele é soberano. E Ele muda a política, Ele muda tudo. Ele mudou. Vocês vão ver aqui agora. Então, o cativeiro aconteceu. Passado um tempo, Nabucodonosor foi lá e levou o cativo. E até o rei Zedequias chegou a conversar com Jeremias. Jeremias, me diga uma coisa, você tem alguma palavra de Deus para mim? Tem. Deus mandou dizer que se você se submeter ao rei que vem aí, não vai ter nada com você. Ele disse: não, mas não vai dar. Zedequias não se submeteu, foi para o cativeiro. Jeremias não. Jeremias, Nabucodonosor da Babilônia, que era o maior império nesse momento aí, disse: Jeremias, você escolhe. Você quer ir para a Babilônia? Nós vamos lhe tratar muito bem. Se você quiser ficar aqui, você vai poder ficar. Mas alguns daquela região disseram: não, Jeremias, você vai aqui conosco. É como se Jeremias fosse uma garantia para conseguir ficar, porque os idosos já não foram obrigados a ir mesmo. Mas outra coisa aqui, que o tempo, quantos anos que durar aquele cativeiro foi profetizado.
Jeremias 25 diz assim: palavra que veio, começando do 1 ao 4, depois eu pulo para o 8. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha, já tinha 23 anos de profecia, tem vindo a minha palavra do Senhor, começando de madrugada, eu vou até o anunciar, e vós não a escutaste. Já estava Nabucodonosor governando lá na Babilônia. Só para a gente trazer a coisa para o nosso tempo, a Babilônia hoje é o Iraque. Iraque, capital Bagdá. Aí vinha o termo Babilônia para Bagdá. Então nós estamos falando do Iraque. E aí ele diz assim: também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, porque haviam outros profetas lá, mas vós não escutaste. Portanto, assim diz o Senhor: visto que não escutaste minhas palavras, eu vou mandar vir lá do norte, porque o Iraque estava acima do Israel, eu vou mandar Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Mas Nabucodonosor não era um homem convertido, não. Quem é servo do Senhor faz o que para o Senhor? Quem quer dizer quem é servo do Senhor faz, eu falei em Mateus nesse instante, faz a vontade. Servo do Senhor faz a vontade do Senhor. Embora Nabucodonosor não fosse um homem convertido, mas ele ia fazer o que o Senhor mandasse. Deus o escolheu para que aquele homem, que era a maior autoridade do mundo, fizesse a vontade do Senhor. Eu acho essa expressão bonita. Quando Deus chama Nabucodonosor, ele é meu servo, ele vai fazer o que eu mandar. Você não é professor, não, mas Nabucodonosor vai fazer o que eu mandar. E Nabucodonosor foi lá. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Era o tempo do cativeiro. E lá para o cativeiro foi Daniel. Lembra de Daniel na Bíblia? Ele foi para o cativeiro, foi bem antes de Jeremias. Ele foi para lá porque o rei Nabucodonosor disse assim: escolhe alguns jovens de boa aparência, que tenham experiência para trabalhar no palácio, que sejam muito cultos. Aí escolheram Daniel, e quando escolheram os 3 amigos de Daniel, eles foram. Eles já estavam lá enquanto Jeremias ainda profetizava. Aí Jeremias vai embora e diz: são 70 anos. E Daniel, quando chega lá na corte da Babilônia, ele começou a pesquisar quantos anos vão ser esse cativeiro. E Daniel também descobre que eram 70 anos. 70 anos de vida dentro da Babilônia, porque não aprenderam a obedecer ao Senhor. E quando chegaram lá, o profeta conta assim a situação do povo. O pessoal não tinha alegria para nada, não faziam festa, porque Israel é festeiro. Quem conhece o mínimo da história de Israel sabe que eles são muito bons de festa. Acharam muito interessante agora, durante a guerra agora, o povo de Israel fazia festa. Os soldados, no fronte de batalha, se casavam. As moças só botavam no véuzinho, mas eram ser namoradas, faziam casamentos. Eles faziam a circuncisão. Essa menina Israel, a Aline, ela teve um filhinho agora durante a guerra, no início da guerra. E ela fez a circuncisão. No 8º dia, o marido foi liberado da guerra para fazer a circuncisão do seu filho. Eles seguem muito a risca as práticas do judaísmo. Que fazem no meio da luta, quando para, eles festejam, eles cantam. Eu acho muito lindo isso, essa característica do povo. E aí eles já passaram 70 anos, Daniel estava lá, e a gente não vai hoje falar da história de Daniel, não dá tempo, nós vamos só falar do cativeiro babilônico para a tribo de Judá e Benjamim. Interessante que Deus levanta o profeta e diz assim: diz ao povo, eu não coloquei ele lá para morrer ali não. Diga a eles que eles se casem, deem suas filhas em casamento, façam casas, façam jardins, enfeitem sua casa, façam suas festas. Deus dá um ânimo para o povo, porque eu também, se eu fosse para o cativeiro, eu ia ficar quieta. Mesmo no canto, eu não sei vocês, que cada um tem a forma de expressar. Essa aqui parece que ri bastante. Eu acho que ela ia procurar um jeitinho de se alegrar, botar um jarro de flores na casa. Eu acho que eu era mais sem graça.
precisava Deus dizer, vamos, faz alguma coisa. Eu trouxe você para morrer, eu trouxe você para transformar. Enquanto Deus castiga, parece um termo pesado, mas às vezes Deus castiga porque Ele ama. Porque o castigo de Deus não é igual ao nosso. Às vezes a gente se aborrece com alguma situação e a gente, eu vou me vingar, a gente quer detonar uma pessoa. Deus não. Quando Ele castiga, é para corrigir a pessoa. E foi por isso que Ele deixou o povo ir para o cativeiro por 70 anos. E um dia, completado o tempo, porque tudo do Senhor é assim, na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos veio Jesus. E aqui na plenitude dos tempos, chegou os 70 anos, Deus vela, foi o que nós lemos? Sobre a sua palavra para cumprir. Deus não esqueceu do que disse. Ele disse, chegou o tempo. E eu agora vou cumprir, eu falei que era só 70 anos. E lá, eles tiveram uma experiência bonita lá na Babilônia, eles começaram a construir sinagogas. Eles ainda não tinham, foi lá que começaram. E eu me lembro que há um texto do Salmo, que o salmista diz assim, canta as canções que vocês cantavam, canta para nos alegrar. E o povo estava assim tão triste, e o povo cante as canções da terra, traz alegria para a gente. E aí Deus disse, agora eu vou providenciar, tirar o meu povo de lá. Já foi tempo suficiente. Aí Deus olha quem é a maior autoridade que estava surgindo no mundo naquela época. Nabucodonosor, não dá, mas você lembra que Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua? Né? Ele sonha, aí ele mandou construir uma estátua, a estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha os braços de prata, tinha isso aqui de cobre, tinha as pernas de ferro, tinha os pés que era ferro misturado com barro. Lembra dessa história? Muito bonita. Aí lá na corte, Nabucodonosor chamou Daniel. Daniel, o que significa essa estátua? Essa cabeça de ouro é o Senhor, porque é a maior autoridade, o maior império que existe agora. Aí Nabucodonosor, cheio de vaidade, mandou lá fazer a estátua toda de ouro, não era só a cabeça. E depois tinha os braços, 2 braços. Agora era a hora dos 2 braços da estátua virem libertar o povo do cativeiro. Era um império chamado Império Medo-Persa. Eram povos diferentes que habitavam no mesmo lugar. E que agora veio um homem chamado Ciro, juntou aqueles povos e fez um povo só. E nós estamos agora falando do Irã. Império Medo-Persa hoje é o Irã. Então essa história toda acontece em Israel, no Iraque e no Irã. Para dentro de os nomes de hoje. Agora repare que Deus diz de Ciro. Nabucodonosor Deus chamou de meu servo. Nabucodonosor teve uma experiência com Deus muito grande depois. Aí para Ciro, o profeta Isaías diz assim, assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para discingir os nomes dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Era a porta da libertação do povo que estava no cativeiro. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, não era por causa de Ciro, era por amor ao meu servo Jacó e a Israel, meu escolhido. Eu te chamei, pelo teu nome, chamou Ciro. Eu te chamei, te coloquei um sobrenome, ainda que você não me conheça. Veja que coisa fantástica. Deus diz, Ciro, você, eu vou tomar pelo seu nome direito, você é o meu ungido. Você é o meu ungido. Você vai abrir as portas agora, porta que ninguém vai conseguir fechar. Mas olha, não vou fazer isso não é porque você é bonzinho, não. É por amor aos meus. É por amor a Jacó e Israel. Você vai fazer isso. E eu, o Senhor, eu sou o Senhor. Quero que a pessoa perceba isso, que eu sou o Senhor. Não há outro além de mim. Não há outro Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Deus chamou 2 meio desconhecidos, conhecidos porque Deus é soberano e conhece tudo, mas chama Nabucodonosor que não tinha nada a
não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. O que acontece naquele momento? Eu digo que Deus muda as autoridades. Era Nabucodonosor na Babilônia, no Iraque. Agora Deus vai levantando Ciro, que é o da Pérsia. E ele vai se tornando muito mais poderoso. Muito mais poderoso, e ele disse: vou conquistar a Babilônia. Mas ele disse que vai conquistar a Babilônia porque Deus disse que ia fazer isso. Mesmo que ele não soubesse, não importa. Quando Deus tem propósitos na nossa vida e que a gente quer obedecer, não importa a dificuldade, não importa a grandeza, Deus vai cumprir os seus propósitos em nossa vida. Deus vai cumprir os seus propósitos em qualquer país do mundo. É Deus que diz assim: eu levanto autoridades e eu abato as autoridades. É Deus quem faz. A gente pensa que está fazendo muita coisa quando pega o título de eleitor. Mas é Deus que permite. É Deus quem faz. Porque Ele sabe como vai lidar com cada povo. Não é só Brasil, não, com cada povo. A soberania de Deus é algo fantástico. Foi uma das lições mais difíceis de eu aprender. Porque eu me confrontava com o meu livre-arbítrio. Até depois eu brigava com o meu livre-arbítrio. Aí eu dizia assim: não era jovem, né? Sem juízo nenhum. Mas é interessante, diz que eu tenho livre-arbítrio, mas diz que eu tenho que fazer o que Deus quer. Então não é livre-arbítrio. Que concepção mais tola que eu tinha. E eu não tenho conhecido a verdade porque eu não tenho. E eu dizia a Deus que eu queria entender porque eu não entendia. E Deus é aquele que é revelador de segredos. Daniel diz isso. Mas ele é revelador de segredos em qualquer situação. Não sei se vocês já experimentaram dentro de casa querendo descobrir alguma coisa, esse homem revela. Eu preciso saber. Deus revela as coisas na igreja, Deus revela as coisas nos países. Deus é revelador de segredos. Pode pedir, experimentem. Quando vocês quiserem saber alguma coisa, algumas vezes eu tive assim, situações que eu preciso saber o que é isso. E o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é revelador de segredos. E eu quero que o Senhor me mostre. E Deus mostra. Deus mostra. E aqui vai o rei Ciro, e ele toma aquele grande império do rei Nabucodonosor, e ele diz assim: olha, os judeus que aqui estão, se quiserem, fiquem aqui. Se quiserem, vão para a terra de vocês. Se quiserem, vão para outras terras. Aí saiu um grupo que voltou para Israel, um grupo que tinha se estabelecido lá na Babilônia, ficou por lá, um grupo foi para o Irã. Aí mais tarde, sabe a história que a gente vai encontrar? Porque Deus cumpre seus propósitos, vamos encontrar a história de Esther. Ela era uma das que viveram na época do cativeiro, e o tio dela disse: vamos para o Irã. E foi lá no Irã que este rei decretou, aliás, foi antes um pouco foi o decreto que cada um ficasse onde quisesse. E no caso de Esther, que já era rei Assuero, ele então decreta a morte dos judeus. E Esther, lembra quando Esther chegou para ser esposa? Eu nunca vi falar de um concurso de beleza. Houve um concurso de beleza. E nesse concurso de beleza, Esther foi colocada lá no meio. Mas ela não disse que era judia. E foi escolhida uma mulher mais bela do reino do Irã. Aí ela chega ao posto de rainha. Está vendo que Deus é soberano? Está vendo que ele bota quem ele quer no poder? Aí ele foi e botou Esther. E aquilo era meio sigiloso. Não era para ela dizer que era judia. Mas um dia descobriram o Amon. E aí disse: rei, ó, tem um decreto aí que é para matar os judeus. Aí o que é que o tio faz? Esther, quem sabe, se não foi por um momento como este, que Deus constituiu você como rainha. E ela vai conversar com o rei, que se declarou judia, e pediu ao rei que não fizesse aquela pena, que não matasse os judeus. E há uma festa em Israel todo ano comemorando esse dia. Essa história de Esther está ligada com esse cativeiro e pelo fato de Deus ter dito: Ciro, eu chamei você. E é através desse império de Ciro e dos seus descendentes que o povo de Israel foi mais uma vez evitado de morrer. E o cuidado de Deus em cumprir a sua palavra é algo muito fantástico para a gente. Se Deus deu uma promessa, a gente lê a palavra, a promessa, e Deus revelar que
veio? Ela e o Odilon, seu marido. Desde os meus 9 anos de idade, acho que até os 16, por aí. Nós aqui instituímos as mensageiras do reino, cuidando de vidas. 3 meninas já iniciaram aí a caminhada e dentro daquela filosofia, aprendendo a palavra, vivendo a palavra, buscando entender a palavra e como aplicar a palavra no dia a dia. Posso contar uma coisa sobre a palavra? Até duas. Quando eu era mensageira do rei, nós decoramos o Salmo 103. Aí tinha uma opção de texto para decorar. Na época da adolescência, é muito época de decorar. Aos 45 anos eu tive câncer. Aí, terminou a cirurgia e tal, fui lá para o apartamento e eu estava lá. Meu Deus, bota alguma coisa na minha cabeça. E só vinha aquele pensamento: será que dá certo? Será que não vai dar certo? O meu tratamento vai ficar direitinho? Meu Deus, aqueles textos que eu aprendi quando eu era mensageira do rei. Por favor, faz eu lembrar. Parece que deu um branco. Eu não conseguia me lembrar de versículo nenhum. De repente veio o Salmo 103. Eu comecei a recitar sozinha naquele leito de hospital. Me trouxe um conforto tão grande, tão maravilhoso. Esse versículo assim: misericordioso e grandioso é o Senhor, grande benignidade. É um dos versículos. Eu amo esse Salmo 103. E cada vez que eu conto essa história, que Deus me fez lembrar do Salmo 103, que eu decorei quando eu era mensageira do rei, lá com meus 13 anos, qualquer coisa, eu já estava com 45. E Deus me fez lembrar do Salmo todinho, naquele leito de hospital. E Deus me trouxe um conforto pela sua palavra. Vale a pena. Bota a mão para decorar. Amém. Amém. Você vai ficar aqui como disse. Fica aqui obediente. Então eu gosto de honrar as pessoas que contribuíram na formação da minha vida cristã. Me formaram, me levaram a conhecer o Senhor, me levaram a conhecer a sua palavra, que me incentivaram na vida cristã, que me orientaram, que me corrigiram, que souberam dizer não no momento certo, que souberam dizer sim na hora certa. Então, uma das pessoas que eu admiro, que contribuíram na minha formação de vida cristã, está aqui, Mauro. Seu marido também, o Odilon, estava sempre junto com ela, dando um apoio daqueles que aguentavam um bocado de menino ao mesmo tempo, não era fácil, mas eles cativavam a gente pela vida deles. Então eu amo a vida dela, eu amo a vida de Odilon. Eu, como formador de filhos, eu sou formado. Você colocou vários tijolinhos na minha vida cristã. Deus abençoe você. E louvado seja Deus pela palavra que o Senhor trouxe através de você. Vamos orar? Fica em pé. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo culto que aqui estivemos e porque tivemos liberdade de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, de exaltar o teu nome, porque sabemos que o Senhor nos recebe, o Senhor nos acolhe, porque o Senhor nos resgatou e nos trouxe, ó Deus, para dentro daquilo que o Senhor chama de tua família, corpo de Cristo. Que maravilha, Senhor Deus, ser acolhido pelo Senhor, ser recebido pelo Senhor. Te louvamos pelos louvores que aqui aconteceram e saíram do nosso coração para Ti, Senhor. Recebe os nossos louvores, recebe as nossas orações e nós Te louvamos pela Tua palavra que foi ministrada, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é Deus e a Tua palavra sempre se cumpre, Senhor. Entendamos isso nas nossas vidas, Senhor Deus, como o Barroca falou aqui, Senhor Deus, tu usaste muito bem, Senhor. Entendamos, Senhor Deus, que independente das circunstâncias, independente de onde estamos, independente do que vivemos, independente das coisas que nos cercam, Senhor, o Senhor cumprirá a sua palavra nas nossas vidas, o Senhor cumprirá na tua igreja, o Senhor cumprirá nesse mundo, o Senhor cumprirá no meio da humanidade, o Senhor cumprirá no meio do universo, porque só o Senhor é Deus, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Leva-nos para as nossas casas, Senhor Deus, debaixo da tua segurança e da tua proteção. Abençoa cada irmão que está aqui, Senhor Deus. Que todos estejam indo, ó Deus, cheios de Ti, Senhor Deus. Cheios da tua paz e da tua presença em seus corações. No nome de Jesus que nós louvamos. Amém.